Olá, eu sou Moisés Correia e este é o programa Outro Olhar. Veja nessa edição. Vamos apresentar 3 intervenções realizadas no seminário do aniversário de 24 anos do jornal Inverta contra o golpe que está sendo tramado no Brasil. Encerramos o programa com mais alguns depoimentos realizados no lançamento do livro Na Favela do Jacarezinho, do professor português Boaventura de Souza Santos. Vamos fazer um pequeno intervalo. Nos aguarde, voltamos já. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados, pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Outro Olhar apresenta agora uma cobertura que fez no seminário de aniversário de 24 anos do jornal Inverta, debatendo a situação do neoliberalismo. Os 3 pronunciamentos foram contra o golpe que está sendo armado no Brasil, do professor Teotônio dos Santos, professor de Relações Internacionais, do presidente da Frente Brasil Popular contra o Golpe, o ex-ministro Roberto Amaral, e encerramos com o deputado federal do PT, ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro, Vadir Damus. Realmente, nós estamos vivendo uma situação em que o Brasil tem um papel cada vez mais importante no contexto mundial. Apesar de que o povo brasileiro não tem sido informado suficientemente da importância que tem o Brasil hoje no quadro político mundial. O pessoal do Itamaraty fala, inclusive, de uma situação nova de globalização, de uma potência global. A gente está se convertendo em uma potência global. A verdade, eu posso talvez mostrar num ponto muito importante, porque é uma questão que tem que ver com os recursos que a humanidade dispõe para os seus investimentos, para o seu desenvolvimento, etc. O Brasil, quando se forma o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, o Brasil é membro dessas instituições, tendo participado na guerra do lado dos aliados vitoriosos que criaram esse sistema, na verdade, que termina servindo a uma parte dos aliados e não a todos que participaram. Sobretudo foi excluída a União Soviética, que foi a força mais decisiva na Segunda Guerra Mundial, na derrota do nazismo. Pois bem, companheiro, nós, dentro do Fundo Monetário Internacional, dentro do Banco Mundial, nós somos pequena gota aí dentro, não temos nenhum poder,
não dispomos de nenhuma importância econômica aí dentro do banco, nem política, nem influenciamos realmente a política do Banco Mundial e do FMI. Pelo contrário, sofremos permanentes exigências dos bancos, do Banco Mundial e FMI, para que façamos a política econômica que eles mandam, que eles tentam impor no mundo inteiro. Pois bem, companheiro, nesse momento está em fase de criação, já montando o Banco dos BRICS, que tem a mesma quantidade, tem mais recursos do que o Banco Mundial. Tem mais recursos que o Banco Mundial. Pois bem, o Brasil tem a vice-presidência desse banco e nas alternâncias que vai vir, ele ocupará a presidência. Por aí vocês podem ver a diferença entre não ser nada e ser pelo menos vice-presidente, passando no futuro a ocupar a própria presidência. É uma diferença muito grande de responsabilidade econômica e de capacidade econômica. Capacidade de decidir, capacidade de influir na situação interna do país e, evidentemente, no seu contexto. Ao lado disso, companheiro, nós temos que ver que a luta da América Latina para ser uma potência com todos os países que compõem a região, com todos os povos tão importantes e com uma história tão significativa e com uma capacidade de trabalho colossal, nós não conseguimos estabelecer nenhum órgão de integração da América Latina que realmente funcionasse. Até pela primeira vez, em 1990, os presidentes, chefes de Estado da América Latina se reuniram, em 1990, por uma reunião convocada por Portugal e Espanha, criando uma organização ibero-americana na qual sim estiveram os presidentes pela primeira vez. Os presidentes da América Latina se reuniram. Por que não antes? Porque os Estados Unidos sempre considerou que uma reunião das maiores autoridades da América Latina não podiam excluí-lo e que tinha que ser uma reunião pan-americana e não latino-americana. E conseguiram impedir essas reuniões sistematicamente. Mas de 90 para cá, nós começamos a mudar substancialmente essa situação e agora, no século XXI, em 2005, nós fundamos a Unasul, que é a União dos Países da América do Sul, que é uma organização que já está em marcha, que já teve um papel muito grande na condução da relação econômica e política da nossa região. Mas é interessante ver também que não ficamos só na reunião da América do Sul, onde o Brasil, evidentemente, é o país mais importante, sem discussão. Também, em seguida, há 4 anos atrás, se forma a CELAC, que é o Conselho dos Países da América Latina e Caribe. Quando se formou a CELAC, o Globo publicou uma notícia, como sempre, bem orientada nos interesses dele. Mas esses latino-americanos são realmente um povo muito especial. Eles estão muito felizes porque criaram uma organização que exclui a maior potência econômica do mundo. Eles estão muito felizes. Eles querem dizer que nós não somos organizados, não temos direito de nos organizar, porque a maior potência do mundo teria que participar. Pois bem, tem mais um aspecto muito importante. Não, essa organização é de todos os países da América Latina e do Caribe. O Caribe para nós é quase desconhecido, apesar de que nós temos uma proximidade enorme com o Caribe a partir da Amazônia. E, em geral, pelo tipo de formação que os povos caribenhos tiveram, ademais, nós mandamos tropas para o Caribe.
na República Dominicana, quando se fez um golpe de Estado contra um líder militar extremamente importante, que foi Gamanho. Aí sim, nós fomos lá, pelas Nações Unidas, servir de polícia contra o povo dominicano, durante a ditadura militar. Depois, agora, recentemente, no caso do Haiti, onde nós tivemos uma função mais nobre do que foi o caso da República Dominicana. Muitas vezes, os povos do Caribe procuraram buscar uma relação forte com a América Latina e com o Brasil, especialmente, porque se consideram como irmãos nossos pelo tipo de formação e pela presença das populações africanas aí, historicamente. Eles querem muito trabalhar junto conosco. E nessa ocasião, nós agora, durante o governo Lula, nós fizemos então esse avanço de criar essa organização com a participação do Caribe. Podem pensar, mas não são países pequenos? Sim, são países pequenos. Mas eles são a zona do mundo que liga o Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico. Os Estados Unidos, o Exército, as Forças Armadas dos Estados Unidos consideram o Caribe como região interna dos Estados Unidos, porque liga os Estados Unidos do Pacífico e os Estados Unidos do Atlântico, em região interna. Pois bem, essa região interna dos Estados Unidos não aceita ser um órgão pan-americano. Ela quer ser, sobretudo, latino-americana. E o Brasil aparece como grande líder. Agora, na última reunião do Senac que nós tivemos, quando os Estados Unidos convocou mais uma das reuniões do movimento pan-americano, que inclui todos os países das Américas, inclui o Caribe também, e se reúnem por várias ocasiões. Essa organização não incluía, como também a OEA, que tinha expulsado Cuba na década de 60, e todos os países latino-americanos romperam relações com Cuba, exceto o México. No primeiro momento, mas não terminou rompendo. Então, nós temos esse exato equilíbrio com perseguição aos companheiros cubanos durante o golpe de Estado, como também tiveram perseguido os companheiros chineses durante o golpe de Estado. Os chineses, foi o primeiro que eles voltaram na época do imperialismo, da nossa ditadura, e eles fizeram uma coisa interessante. Porque os chineses disseram, bom, nós vamos restabelecer uma relação, mas primeiro nós queremos que nos devolvam o dinheiro que vocês tiraram dos nossos membros aqui quando prenderam eles, quando deram o golpe de Estado. Só com dinheiro, por favor, retornem os recursos nossos, vamos usar a palavra roubaram, um roubo, rapinagem, e devolvam e aí tudo bem, reestruturaremos nossas relações. E o governo teve que arranjar um jeito de conseguir dinheiro de volta para que se pudesse estabelecer as relações. Para vocês verem o baixo nível que a direita brasileira e o pensamento político brasileiro em geral tem a sua verdadeira ação internacional. Isso é uma coisa extremamente grave. Um país que tem que devolver o dinheiro que roubou de outra potência mundial, quando resolveu que ela era comunismo, ateu, não sei quantas coisas que o Brasil não podia aceitar. O Brasil tem relações com todos os países do mundo sem nenhuma restrição. Nós hoje somos um país reconhecido no mundo inteiro como parte, inclusive, de uma grande potência mundial, que são os BRICS, que é o Brasil,
Rússia, Índia, China, África do Sul. Nós representamos todos os continentes, os principais. Mas, vejam vocês, para que houvesse a reunião pan-americana, colocada pelos Estados Unidos, todos os países da América Latina e do Caribe e a CELAC disseram: sem Cuba não há reunião pan-americana. Os Estados Unidos teve que aguentar e teve que aceitar e inclusive restabelecer relações com Cuba para poder aceitar a participação de Cuba e que o governo americano tivesse que estar ao mesmo lado com o governo cubano, que eles não reconhecem de nenhuma forma. Tiveram que reconhecer. E ainda por cima, nas vésperas desse encontro, o governo norte-americano lança um decreto, nós chamaremos aqui de decreto, uma lei especial, em que considera a Venezuela como uma ameaça da segurança dos Estados Unidos. Todos os países da América Latina contestam e exigem dos Estados Unidos que retire essa ameaça contra a Venezuela. Tudo isso passou há alguns meses atrás. A gente nem fica sabendo dessas coisas aqui. A imprensa nossa é capaz de ocultar tudo isso com a maior tranquilidade. Mas vejam bem, o presidente dos Estados Unidos, inclusive, foi a Jamaica para ver se conseguia pelo menos uma vozinha da Jamaica a favor dos Estados Unidos. E a presidente de Jamaica, primeira-ministra Jamaica, entra na reunião do CELAC e faz um discurso fortíssimo a favor da Venezuela e contra as ameaças dos Estados Unidos na Venezuela. Não ficou ninguém. As coisas estão mudando. E é por isso mesmo que há uma grande ofensiva da direita em toda a América Latina contra os governos progressistas, os governos centro-esquerda ou esquerda que estão se desenvolvendo na América Latina nesse momento. Eles não querem mais conviver com esse tipo de governo, mas eles estão obrigados a conviver. E por isso mesmo estão em campanha por toda a região, tentando derrubar os governos eleitos, que têm política dentro dessa linha geral, porque inclusive os governos conservadores também estiveram votando do lado dessas forças progressistas com os elementos que eu dei aqui. A unidade da América Latina e do Caribe está em primeiro lugar. Brasil, BRICS, Brasil, América Latina e Caribe. Vejam bem. Então, por isso é que eles querem impedir que nós avancemos. Por isso é que eles estão e jogarão tudo que puderem contra do nosso avanço. Mas acontece uma coisa. Nós temos muitos anos de luta. E nós, apesar de que às vezes se vai por aqui, ou por ali, falta tradição suficiente para enfrentar esse tipo de situação, mas na verdade, nesse momento, nós estamos conseguindo uma grande frente no nosso país contra a tentativa de golpe de Estado, a tentativa de impeachment, a tentativa de derrubar o sistema político brasileiro, que foi conquistado numa ampla luta contra a ditadura e que é resultado dessa luta. Se tem uma parte deles que esteve nessa luta, o grosso ainda de parlamentares acerca desse país e da imprensa que foi uma imprensa que ganhou sua importância como a televisão, etc., através do apoio da ditadura e que quer acabar com o nosso avanço democrático.
que aqueles que falaram e defenderam e se enriqueceram com a ditadura sejam os que vão definir os destinos do nosso país e o destino da democracia no nosso país. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? No início do século dos anos 20, eu quero lhes falar sobre o ovo da serpente. O que eu quero com esta metáfora? O ovo da serpente, ao contrário da galinha, não tem casca. Ele é encoberto por uma película muito fina que nos permite ver o seu conteúdo. E eu estou vendo, porque tenho olhos para ver, porque a película me permite, eu estou vendo a peçonha do fascismo e do próprio fascismo. E eu estou querendo chamar a atenção para isso, porque se nós não matarmos este ovo agora, ele vai, como em 64, picar os nossos calcanhares. E se ele o fizer, nós não poderemos reclamar, porque nós sabíamos que ele estava a caminho. No início do século, nos anos 20, disse, e é verdade, que a história não se repete, a não ser como farsa ou como tragédia. Nós só repetimos a primeira frase, a primeira oração da frase do Marx. Neste país, ela é recorrente. Nos anos 20, na Itália, quando emerge o fascismo, os liberais entenderam que era o momento de aliança com Mussolini para, por intermédio de Mussolini, destruir os comunistas. E destruídos os comunistas, assumir o poder com Mussolini. Deu o fascismo. Na Alemanha, quando começam os pródromos, quando começam as camisas pretas, que aqui nesse país, nos anos 30, eram camisas verdes e agora são camisas amarelas, quando começa a ofensiva hitlerista, o Partido Comunista Alemão, nós, os comunistas daquela época, entendemos que o adversário era a social-democracia e que Hitler iria agilizar de tal sorte a questão social que a revolução cairia nos nossos braços de graça. Não caiu. O que veio foi o Holocausto.
E a gente pensa que o hitlerismo era o Holocausto. O Holocausto foi o fim. Ele não começou por ali, ele começou leve. Ele começou das entranhas da sociedade. Ele começou atacando os comunistas, atacando os homossexuais, atacando os imigrantes. Ele começou suave. Como suave é o papel do cupim, que fica corroendo a mesa da qual nós sustentamos, a cadeia, e quando nós menos esperamos, ela ruim. E nós caímos nela. Em 54, os liberais e os comunistas do então meu Partido Comunista Brasileiro, estavam nas ruas, ao lado do Lacerda, da direita, de Juarez Távora, de Brigadeiro Eduardo Gomes, pedindo a renúncia de Vargas. Meus amigos, no dia do enterro, no dia em que o cadáver de Vargas saía do catete rumo ao Santos Dumont, na longa viagem para São Borja, a massa, sem vanguarda, porque a vanguarda havia renunciado à liderança, a massa atacou os caminhões do Globo, mas empastelou as oficinas da Voz Operária. Em 64, quando Jânio, se antecipando ao que nós sabíamos que viria, conseguiu construir a articulação político-militar que possibilitaria o estado de sítio, que possibilitaria a intervenção necessária, a história mostrou, no estado da Guanabara, para destituir o foco da subversão, do terrorismo, que era o Palácio da Guanabara, ocupado por Lacerda. Quando Jânio construiu essa alternativa, eu vou dizer da extrema esquerda, nós então, os rigorosos, os puristas, ficamos contra. A UDN, a UNE, a valorosa UNE, da qual eu fui vice-presidente, a UNE, presidida por esse líder de esquerda, revolucionário, socialista, então chamado José Serra, se manifestou contra. A CGT foi contra, me desculpe, Brizola foi contra, a Raiz foi contra. Jânio, enfraquecido, retirou o projeto e o resto da história eu não preciso lembrar. Porque eu digo essas coisas porque há um erro de avaliação entre os que não sabem a diferença de tática e estratégia. Para defender Dilma, nós não precisamos defender a sua política econômica. E condenando a sua política econômica, nós não estamos impedidos de defender o seu mandato. Porque depois de Dilma, como depois de Jânio, não virá o que a direita prometia em 64. Era que, em nome da Constituição, a primeira coisa que fez foi rasgá-la. Nós estamos assistindo a um duplo avanço da direita, o avanço das ruas, o avanço da convivência e um avanço institucional. Porque o seu principal representante hoje, presidente da Câmara dos Deputados, membro do principal partido da base do governo, que é, ao mesmo tempo, o principal partido da oposição. Porque a direita da corrupção, a direita do agronegócio,
a direita da bala, a direita homofóbica, a direita da violência, está num congresso ordinário com substantivo e adjetivo, está num congresso ordinário refazendo as poucas conquistas que nós conseguimos da Constituinte de 88, a chamada Constituição Cidadã. Naquele então, nós vínhamos fortalecidos pela luta contra a ditadura. Nós acumulávamos vitórias desde 74 e chegávamos ao Congresso com o respaldo da opinião pública. Que resistência nós temos hoje na sociedade? Onde estão os nossos partidos? Onde está a esquerda brasileira? Onde está a nossa organização? Um parênteses. Eu estava ali sentado com o Antônio, aí me virei e vi. Olhei a plateia e senti. Tive ao mesmo tempo dois sentimentos que comentei por ele. Um de entusiasmo. Nós estamos reunidos. Isso é sinal da resistência. E é da resistência que vai se fazer. A resistência que os partidos não estão fazendo. Mas tem outro aspecto que me enche de medo, me enche de dúvida. Nós estamos falando para nós mesmos. Eu estou discursando para pessoas que pensam como eu. Nós precisamos sair dessa sala, ir para a sociedade, travar o debate. Nós o povo, nós os militantes, nós os filiados a partido e não filiados a partido. Nós que estamos fazendo esse discurso e ouvindo esse discurso, nós que estamos nessa sala, precisamos ir para a organização da sociedade. As militâncias rompam os limites dos seus partidos. Rompemos nós os limites das nossas organizações e vamos para a sociedade. Porque se nós não fizermos esse debate, não ganharemos a sociedade, não ganharemos o povo e sem ele seremos derrotados. Eu tinha uma lista aqui de assuntos. Mas, como sempre, eu faço a lista que eu estou ouvindo os companheiros e nunca passei. Porque eu queria. Eu vou encerrar falando sobre o projeto da Frente Brasil Popular. A direita não precisa de frente. A direita não precisa nem de uma nova constituinte, porque ela já tem o poder. O neoliberalismo, o golpe do neoliberalismo que se falava aqui, está ali, já foi dado. Quem precisa de frente não é a classe dominante, é o povo. A frente é historicamente um instrumento mediante o qual as forças oprimidas, os trabalhadores, os negros, os escravos, os expropriados,
os que estão fora da produção, os intelectuais de vanguarda, os intelectuais orgânicos. A frente é um instrumento de luta, é um instrumento de luta do que é preciso enfrentar o inimigo. A frente não se forma de iguais. A frente é composta de diferentes que elegem um projeto comum. Na luta contra a ditadura, nós éramos diversos. Éramos esquerda e liberais. Esquerda que pretendia fazer a revolução por dentro. E esquerda que teve a coragem, os desprendimentos e da luta armada da própria vida para que a gente pudesse recuperar a liberdade. Naquela frente, cabia Brizola, cabia Arraes, cabia Prestes, que nós sabíamos o que queríamos, era derrotar a ditadura. Depois, nós nos dividiríamos, como nos dividimos na construção do Estado. Hoje, o projeto é matar o ovo da serpente. Depois nós vamos discutir o que vamos fazer se nós conseguirmos matar essa pessoa. Nós queremos uma frente ampla. Ou seja, não pode ser uma frente de esquerda. Tem que ser uma frente ampla que amplie os demais setores da sociedade que estiverem a favor da defesa da democracia. Como antes de 64, nós abrigamos todos aqueles que tinham como meta a derrubada do ditador. Ela tem que abarcar a esquerda, tem que abarcar os progressistas, tem que trazer de volta os liberais. Ela não pode ser partidarizada. Essa frente não pode ser do PT, não pode ser do PCdoB, não pode ser do POC, do PCBR, não pode ser de partido nenhum. Nem pode ser espaço de luta como a gente. Ela é democrática. Ela tem que enfrentar as suas diferenças através da discussão. Ela tem que ser democrática. Ela precisa ser uma frente que respeite as diferenças, mas que avança, que associa a reflexão à ação. Essa frente está aberta a todos os partidos, porque não nasceu de partido nenhum. Ela nasceu do movimento social. Ela recebeu vida e sangue através do MST, que é a sua principal base, através da CUT, através da UNA, através da UNAS, através da CTB, através do movimento sindical em geral e do movimento social. Nesse momento, mais do que nos últimos períodos recentes da nossa história, todos nós temos que estar unidos, né? Todas as forças de esquerda, todos os setores progressistas. É muito importante a consolidação da Frente Brasil Popular, muito importante, porque o quadro que nós temos que enfrentar é um quadro extremamente difícil. Está em marcha no país uma tentativa de golpe, não um golpe no modelo clássico, né, das casernas, dos tanques e das baionetas, mas um golpe midiático parlamentar. Né? E a nossa tarefa hoje, a tarefa que se nos impõe nesse momento, é barrar esse golpe. É barrar na esfera jurídica, mas, sobretudo, barrá-lo na esfera política. Porque sem mobilização popular não há
nada que possa impedir um processo de impeachment que conta com o apoio esmagador da grande mídia brasileira, tradicionalmente golpista, de setores do parlamento e de amplas parcelas da burguesia internacional e nacional. Nós sabemos que se impõe mudar a política econômica do nosso governo, impõe-se, porque simplesmente defender a legalidade não é suficiente, temos que defendê-la e com a faca nos dentes, mas sabemos também que para sensibilizar os movimentos sociais, todos aqueles segmentos que sempre apoiaram o governo Lula, o governo Dilma, que levou a vitória do presidente Lula em 2002, nós precisamos fazer mais. Nós precisamos acenar com melhores dias para todos esses setores. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? Encerramos o programa de hoje com os últimos depoimentos sobre o lançamento do livro do professor Boaventura de Souza Santos, realizado na favela do Jacarezinho, quando o professor homenageou o dirigente comunitário Irineu Guimarães. Queria, em primeiro lugar, destacar, primeiro, a importância da presença do professor Boaventura aqui entre nós, no Brasil, no Rio de Janeiro, para além da dimensão acadêmica, para muito além da dimensão acadêmica, já que é um dos maiores pensadores da humanidade vivos, contemporâneos, e para além também desse importante desafio que ele constantemente nos propõe, dentro desta obra que hoje, nessa escola de samba, é um símbolo vivo disso. Que desafio? A relação necessária para o saber acadêmico com o saber popular, ela é necessária para o saber acadêmico. Essa aproximação, essa intervenção, esse diálogo com os saberes populares. Mas mais do que isso, professor, companheiros e companheiros, nós vivemos uma agenda conservadora no Brasil. Mais que conservadora, uma agenda reacionária. Mais do que reacionária, uma agenda obscurantista. Então é muito importante esse recado que o professor Boaventura nos deu agora, sobre a possibilidade de voltarmos atrás, de retrocedermos em avanços que foram conquistados nos últimos 12 anos. Esses avanços não são perenes, esses avanços não são irreversíveis, esses avanços estão sob risco. Para além dessas propostas reacionárias no Congresso Nacional, acrescento outras. Essa lei, esse projeto recentemente votado no Congresso, de autoria deste deputado do Rio de Janeiro, Eduardo Cunha, que já perdeu há muito tempo as condições de presidir a Câmara dos Deputados, é um projeto que proíbe mulheres vítimas de violência sexual de terem direito, já consagrados em lei. Isso é muito grave.
Queria acrescentar um outro projeto da nossa área, professor. A proposta de emenda constitucional votada recentemente no Congresso, em primeira discussão na Câmara, que agride a gratuidade do ensino nas universidades. Por essa emenda, vários cursos poderiam ser cobrados nas universidades públicas. Portanto, eu queria dizer, professor, que a sua presença entre nós é uma inspiração e um encorajamento a mais para essa luta que é permanente. O projeto do senador José Serra, que tenta devolver às petroleiras privadas o direito à exploração do pré-sal, tentando voltar ao modelo de concessão, quando já avançamos no modelo de partilha. Portanto, é uma agenda que se emenda uma com a outra, não são agendas isoladas, estão articuladas. Eu quero dizer que a sua presença nos encoraja, nos anima, né, a continuar essa luta que não é pequena. Parabéns à Escola de Samba, parabéns ao seu Irineu, né, que é coautor desta edição, para assim dizer, dessa obra. Eu já disse meu nome, vou repetir, meu nome é Valdec Carneiro, eu sou professor da Faculdade de Educação da UF, exercendo o mandato de deputado estadual aqui no Rio de Janeiro. Parabéns à Escola de Samba, parabéns, professor, por sua obra, por seu exemplo e por sua luta. Eu queria saudar o companheiro Boaventura de Souza Santos, né, e todos os da mesa, e dizer que é muito importante o que Boaventura falou aqui e que o companheiro aqui completou. Nós estamos vivendo um período de fascismo nesse país. Fascismo. Eu não vou entrar em maiores detalhes, mas eu só queria puxar da fala do Boaventura a questão dos índios. Os nossos índios estão sendo exterminados nesse país. Mato Grosso do Sul está acabando com os guaranis. E nós gostaríamos de conclamar todos os companheiros que estão aqui. Nós estamos realizando no dia 24 e 25 de novembro, aqui na Fiocruz, no auditório térreo da ENSP, um seminário, que na verdade é um seminário político, em que a gente precisa fazer barrar essa PEC 215, porque a gente vai tirar da mão de onde ela é feita e colocar na mão do Congresso. Então a gente está colocando na mão do agronegócio, a gente está colocando na mão das pessoas que matam os índios, os donos de terra que matam os índios. Então a gente não pode. Boaventura tem razão, isso é corretíssimo. É possível recuar, se nós deixarmos, mas nós não vamos deixar. Eu estou aqui com a Arimatea, que atuou no movimento popular junto e na época do Irineu. Eu sei que você participou aqui do evento já na parte final, mas como é que você está se sentindo com essa homenagem feita aqui dentro do Jacarezinho ao Irineu? Olha, essa é homenagem ao grande companheiro, líder, Irineu Guimarães. É muito importante. Aqui nós reencontramos os amigos, as amigas daquelas lutas que travamos junto com a FAFEJ, a Federação de Favelas do Rio de Janeiro. E traz também muita emoção lembrar desse grande líder nato que defendia o interesse dos trabalhadores, dos favelados, do povo do Rio e do povo do Brasil. Era uma liderança nacional, Irineu Guimarães. Nós estamos aqui com a Milena. Milena, você atuou na época da atuação do Irineu aqui no Jacarezinho, nessa homenagem que está sendo realizada aqui, que acabou de ser realizada, uma homenagem póstuma ao Irineu, pela sua luta, pela sua participação nos movimentos sociais aqui da região e de todo o Brasil, com a palestra do professor Boaventura. Como você vê esse evento, como você viu essa atuação, como você se sente participando desse evento? Bom, eu não podia deixar de vir, porque eu trabalhei aqui no Jacarezinho de 1976 até 1979. Eu era estudante da Faculdade de Medicina da UFRJ e eu trabalhei na Associação de Moradores, num ambulatório como pediatra. E além disso nós tivemos grupo de jovens, nós tínhamos um cineclube, nós tínhamos um jornalzinho, fazíamos compras comunitárias. Nós íamos com o carro da minha mãe, nós íamos até o Ceasa, fazíamos compras por atacado, comprávamos um saco, 2 sacos de batata, comprávamos os legumes por atacado, trazíamos para a Associação de Moradores e revendíamos para os moradores do Jacarezinho. Eu passava meus fins de semana aqui no Jacarezinho. Foi aqui que eu comecei a namorar o meu marido. Meu marido na época era militante, assim como eu. Nós éramos militantes de um movimento político que era a favor da organização popular. Ele participava também da Associação de Moradores. Então eu convivi muito com o Irineu, com o Santinho, com a Cristina, com a Ademir. Eu
para mim, não podia deixar de comparecer hoje. Fiquei muito feliz em encontrar a Sueli. E acho que é isso, acho que o Irineu marcou época, essa história, esse período da história do movimento popular não está escrito, porque é como se só tivesse tido até a luta armada, até 73, e depois, de repente, aconteceu o São Bernardo, como se não tivesse havido movimento de bairro, movimento de associação de moradores muito forte, muito organizado, muito representativo, do qual, evidentemente, o Irineu foi um dos expoentes, tanto que ele terminou sendo o primeiro novo presidente da recriada FAFERJ. Então é uma honra, uma alegria e uma homenagem muito emocionante estar aqui hoje. Diquinho atuou com o Irineu no movimento de favelas, na FAFERJ, e está participando, foi um dos protagonistas aqui da mesa da homenagem ao Irineu. Diquinho, como você se sentiu com essa homenagem? Qual a importância desse evento aqui para a história do movimento comunitário do Brasil? Olha, eu acho esse evento importantíssimo, porque homenagear o Irineu, quantas vezes for necessário, nós vamos estar presentes e mobilizando as pessoas para homenagear. Irineu foi um dos maiores líderes de comunidade do Rio de Janeiro, de comunidade favelada, né? E a gente participou com ele desde 74 até 80 e pouco. E agora, no final, antes dele falecer, nós criamos o Conselho Popular, do qual ele ajudou a criar lá no Complexo do Alemão. As últimas participações do Irineu foi ajudando a criar o Conselho Popular no Complexo do Alemão. Então a gente tinha uma ligação muito forte com ele, começadas na FAFERJ, na Federação de Favela do Rio de Janeiro, na luta por uma sociedade justa e pela construção do socialismo em nosso país. Então, eu estou com o Amaro sapateiro, na época que o Irineu atuava aqui na comunidade do Jacarezinho, morava aqui e era líder comunitário. Amaro foi citado várias vezes pelo Boaventura, pela doutora que comandou o evento. Amaro, como você se sente participando de uma homenagem ao Irineu? Rapaz, eu estou muito emocionado, porque foi uma coisa muito importante para mim, a vida do Irineu aqui para mim. Eu vivi aqui com o Irineu, eu cheguei aqui em 1961. E no ano de 60 eu comecei a trabalhar junto com o Irineu na política, como na Associação de Moradores, participei 2 vezes com o Irineu, participei da Federação de Favela, lá na cidade, toda a favela do Brasil. Então, eu fui muito emocionado, agradeço muito a todos vocês que estão fazendo essa homenagem ao Irineu, porque para mim ele foi muito importante, foi um mestre meu, ele é um mestre mesmo. Como Boaventura fala, que ele é um professor da vida, é isso que ele, me sinto como isso mesmo. Eu estudei com ele, não posso dizer assim, estudei com o Irineu política. E eu estou muito grato a todos vocês, todo mundo que participou dessa reunião. Muito obrigado a vocês, te agradeço em nome de Jesus mesmo. Que eu agora sou evangélico, não estou mais vivendo aquela vida. Mas como Cristo disse, dá a César o que é de César, Deus o que é de Deus, eu estou participando bem com ele também. Tá bom. Tá. Muito obrigado, hein? Obrigado a vocês todos. Um abraço a todo mundo. Tá? Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários, todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto,
Teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Outro Olhar vai ficando por aqui. Até a próxima edição. Tchau.